Que tá tudo certinho para você acompanhar e também ao vivo aqui pelas ondas da 94,7. E durante o mês de março estamos entrevistando grandes mulheres, mulheres que fazem a diferença, mulheres de destaque. E hoje nós vamos falar das mulheres na ciência. Ao vivo conosco, a professora Carolina Ribeiro Diniz Boaventura Novaes. Ela vai falar sobre quando a ciência tem voz feminina, gente, desafios, propósito e transformação. Ela transita entre a sala de aula da escola pública e os laboratórios de pesquisa internacional. Carolina Ribeiro Diniz Boaventura Novaes construiu aí uma trajetória que une genética, educação e neurociência, com formação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também pela Universidade Federal de Viçosa. E tem aí a Universidade de Goiás, tem um grande currículo, uma grande formação, já está aqui conosco, né? E no mês das mulheres, o Destaque propõe uma reflexão necessária: como nasce uma cientista? Quais caminhos precisam ser abertos? E como a educação pode transformar talento em protagonismo feminino na ciência? Carolina está aqui conosco, a gente já começa perguntando tudo isso, né? Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio 94. Bom dia, Lidiane, é uma alegria estar aqui, eu sou sua fã. Muito obrigada, muito obrigada. E eu com certeza também já sou muito sua fã e já pesquisei, você realmente, né, tem um currículo aí invejável, né, e uma grande história e é uma professora de fato aí muito querida e muito talentosa. E, Carol, conta pra gente, né, como que nasce aí, como nasce uma cientista? Olha, eu não nasci pronta, a gente não nasce pronta. Não foi uma escolha consciente adentrar o caminho da ciência. Eu, inclusive, tinha uma academia de balé, dava aulas de balé já no terceiro ano do ensino médio. E sempre quis a vontade de estudar, a minha curiosidade com desafios, com aprendizagem, sempre foi algo que permeou a minha vida. Então, na hora de escolher o curso do Enem, eu não tinha nenhuma referência, porque na minha família eu sou a primeira pessoa que foi para uma universidade pública. Queria fazer dança, só tinha na Bahia, no Rio Grande do Sul. Falei, gente, como eu saio de Minas Gerais? Havia um professor de biologia muito querido, e quando a gente tem um afeto com o professor, a gente acaba criando um afeto com o conteúdo também. Então, foi assim que eu escolhi biologia, e eu só vi o que era ser cientista, o que era produzir conhecimento além do senso comum, né, através do método científico, na universidade. Então, foi fazendo biologia que eu me descobri encantada pela ciência. Um despertar aí que nasceu, creio eu, da curiosidade, né? Sim, nós seres humanos somos curiosos inatos. Então, todo mundo tem o potencial de ser cientista. Nós temos o letramento científico. Os meus alunos já têm, assim, o que eu faço é germinar essa curiosidade e incentivá-los a ir nesse caminho. E é assim que muitas trajetórias científicas começam, né, Carol? Sim. E antes dos títulos e dos laboratórios internacionais, em que momento ali você percebeu que a ciência seria o seu caminho? Basicamente isso aí que você falou, né? Sim, só depois que eu entrei na universidade que abriu assim um leque, um mundo diferente para mim, e aquilo foi um encantamento puro. E vamos falar agora da genética, né? O que te encantou ali na genética a ponto de transformar isso aí em projeto de vida? O que mais te encantou, Carol? Olha, a primeira palavra que vem na minha cabeça é microscópio. Eu tive uma aula, ainda no ensino médio, uma única aula com microscópio, e eu fiquei maravilhada de como os nossos sentidos não são suficientes para compreender o mundo. A gente precisava de uma ferramenta para ver coisas e explicar coisas. Então, assim, do microscópio dentro da genética, a gente consegue ver os cromossomos organizados, empacotados, a gente chama isso de cromossomos. Então, lá na biologia, eu fui mexer com o microscópio na parte que a gente vê cromossomos. Eu fiz isso lá, fiz isso no mestrado, e a objetividade da genética também é algo que me encanta, assim. A gente não é algo muito subjetivo, então tem muita matemática também. E aí, quando eu fui para fora, estar na vanguarda, sequenciamento de DNA, transgênico, né, os organismos geneticamente modificados, clonagem, sequenciamento de DNA de nova geração que na época estava acontecendo. A última vez que eu fui agora, eu trabalhei com células únicas, a gente via a expressão de gene em uma única célula. Então, assim, é tanta área na genética que eu me identifico e que eu curto estudar. Quando eu passei por muitas cidades, né? Quando cheguei em Goiânia para quando eu fiz meu doutorado, já trabalhei com uma outra área, que a gente olhava populações diferentes de frutíferas do Cerrado.
e a gente foi tentar entender por que uma população era diferente da outra. Quais os mecanismos da evolução que levaram essas populações a serem diferentes. E aí também teve trabalho de campo, de semear, de plantar, de sair para fazer coleta, né? Andamos o cerrado todo. Então, pessoal, a genética tem uma vasta área de interesses e de diversidade, e eu gosto de todas elas. E agora, em Lavras, o meu foco, o meu encantamento agora está sendo no ensino de genética. Ver os alunos com os olhinhos brilhando quando eles conseguem entender, por exemplo, por que os pais se parecem com os avós, por que os filhos se parecem com os pais. Isso, para mim, é o maior prêmio, né? Porque geralmente realmente gastou muito estudo, né, Carol, para tudo isso. É realmente muito interessante, né? E a gente sabe que quando a curiosidade ela encontra aí propósito, a ciência ela deixa de ser só disciplina e vira uma missão, igual Sim. Virou para você, né? E existe um momento ali na sua trajetória em que você percebeu o significado de ser mulher na ciência? Olha, eu ainda estou percebendo o tempo todo, porque a gente percebe que tem muitas lacunas, porque nós temos uma escassez de mulheres na ciência. A ciência, a gente fala as áreas STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Algumas áreas têm mais mulheres, outras áreas têm menos. Mas essa diversidade, ela é super importante da gente ter. Não só entre gênero, homens e mulheres, mas também de todas as minorias em todas as áreas. É verdade, muitas vezes essa surge aí no percurso mesmo, né? Com certeza, porque quando os desafios revelam desigualdades, né, Carol, creio eu. Sim, tem alguns exemplos, vou citar um exemplo aqui, não sei se as pessoas sabem, mas os medicamentos, os ensaios clínicos, eles são testados na maioria em homens, em populações de homens brancos, que é a média ainda de homens dos Estados Unidos. Então, a gente vai pegar, por exemplo, um remédio, o Zolpidem, a dosagem para adulto. E a quantidade do medicamento no sangue das mulheres é maior do que no sangue dos homens. E isso causa uma propensão maior, por exemplo, de acidente para as mulheres. Mas o porquê que é isso? Por que não está na bula, né? Bom, porque a grande maioria dos medicamentos só foram testados, os efeitos colaterais, e posologia e tudo, em populações de homens. Então, assim, os exemplos são inúmeros. Né? O cinto de segurança, por exemplo, em acidentes de carro, nós mulheres estamos 17% à frente das mortes do que dos homens. Na mesma situação, porque os cintos de 3 pontas foram testados com manequins com biotipo mediano masculino. Então, eles são lamentável, né? Sim, são mais eficientes porque eles foram testados. Então, são vários exemplos que eu fico, nossa, faltou uma mulher aqui. Exatamente. Faltou uma mulher ali. E quais desafios ainda limitam, além dessa a presença feminina em áreas como genética e bioinformática, na sua opinião, Carol? Olha, eu acho que são desafios estruturais. Por exemplo, para fazer uma avaliação de campo. Às vezes a gente vai na fazenda fazer uma avaliação de campo lá de uma plantação de mogno. As fazendas geralmente só possuem alojamentos masculinos. E aí quando uma mulher chega, gente, eu estou causando problema, eles vão ter que arrumar um lugar para eu ficar. E essa sensação causa assim, será que eu não deveria estar aqui? Isso não está preparado para mim. Durante as entrevistas, por exemplo, eu sempre fui perguntada sobre filhos, né? Tem filhos? Mas são grandes, que beleza, como se isso fosse assim, que bom, ela não vai ter filhos, os filhos dela já estão crescidos. Perguntando também, mas e aí quando você for dar aula, né, que for mais pesada em estatística, em matemática, você acha que você consegue? Sim, dependendo da área que você vai fazer o concurso, isso é esperado você saber. Então, são perguntas que eu achava que eram normais, até eu perceber que o meu marido, que é da mesma área que eu, o pessoal não fazia as mesmas perguntas para ele. Então, essa duvidar de onde você está, às vezes em discussões normais, ao invés de trazer argumentos, né,
Eu já escutei, por exemplo, acho que várias mulheres também já escutaram, né? Ah, não, isso aí é a época do mês, às vezes ela tá de TPM, ligar isso com emoções e não com um discurso com argumentos. Exatamente, e a gente percebe que são barreiras que vão além do laboratório, né? E muitas das vezes essas barreiras são muito piores, né, Carol? Sim, então, como eu disse, é algo estrutural, infelizmente não é algo só da genética. Nós vivemos numa sociedade que tem essas barreiras invisíveis. E se a gente vive nessa sociedade e nós fazemos parte dela, nós também estamos contaminados com isso. Reconhecer que isso está em todos os lugares, para aí então poder desconstruir todas essas barreiras, essas paredes, é imprescindível para a gente conseguir avançar. Exatamente. Então você não estava no lugar errado. Eles é que não se prepararam pro feminino, né, Carol? Vamos ser bem sincera, né? E a experiência internacional mudou aí a sua visão sobre o espaço das mulheres na pesquisa, Carol? Você esteve na Flórida, isso mesmo? Isso, na Universidade da Flórida. Eu trabalhei lá há uns 15 anos atrás e ficamos 5 anos lá e depois agora em 2021 e 2022. E mudou, assim. Por exemplo, agora 2022, eu tenho uma amiga que trabalhava no mesmo grupo de pesquisa. Ela estava grávida de gêmeos. E ela foi participar de um painel para entrar dentro da universidade. Eles contrataram ela. Eles a contrataram. Grávida de gêmeos, e eles contrataram ela para começar depois que acabasse a licença maternidade. Então, assim, sabemos, era óbvio que ela estava grávida. Nós vamos esperar você ganhar o bebê, cuidar deles, e a gente sabe que você é competente. Nós vamos esperar você ter esse tempo de dedicação integral e não temos dúvida de que você vai conciliar a maternidade como praticamente todas as mulheres conciliam maternidade com trabalho, e nós queremos você porque você é competente. Esse tipo de situação, Lidiane, eu não vejo acontecendo no Brasil. Não sei se isso teria algum espaço onde as pessoas contratariam uma mulher grávida de gêmeos para começar a trabalhar depois da maternidade pela competência dela. Então, assim, tive esse exemplo, mas aí pensando extremos, né? Afeganistão, por exemplo, as mulheres são proibidas de estudar. Eu não estou falando de universidade, estou falando de ensino fundamental. Então, a gente tem muitos extremos no mundo, mas a gente não tem nenhum extremo onde a gente tem extremo, né? Eu estou falando de igualdade de posição. Sim. A ideia, a projeção é que nós já avançamos muito. E se a gente continuar avançando assim, as melhores previsões, as previsões mais otimistas, pensam que em 2058 nós vamos atingir uma igualdade de gêneros nas posições de poder. É muito tempo, né? E muitas vidas de mulheres já foram ceifadas, inclusive, né? Com essa luta toda, e graças a muita luta que nós estamos onde estamos. Sim. E você está me dizendo que 2058 para chegar a uma possível igualdade. De profissões. Igualdade dentro da política ainda vai mais um pouquinho. Tudo isso é muito cansativo, né, Carol? Sim. Sem contar que nós temos que provar o tempo todo que nós somos capazes, né? É de fato cansativo. Isso, aproveitando que você falou isso, eu vejo muito dentro das seleções, dentro da ciência, de que tem lá um currículo masculino. E aí esse currículo, o pessoal tem uma fala assim, nossa, esse cara tem potencial. Olha só, ele começou e a gente acha que ele vai despontar. Quando é uma mulher, a gente vê, no geral, a questão do mérito. Não fala-se no potencial da mulher, mas fala-se assim, olha, ela é boa porque ela já conquistou tudo isso até aqui. Então, você tem que provar que você é bom, enquanto o potencial, né, do ser humano, de qualquer um de nós, quando a gente se dedica, a gente é capaz. Com certeza. É realmente pesado isso, né, Carol? Pesado. Mas estamos avançando. Né, imagina se não tivesse essa luta toda. As mulheres, grandes mulheres do passado, que vieram, né, com muitas lutas. Sim. Imagina o que seria de nós, não é mesmo? Que a gente continue lutando, né? Muitas mulheres guerreiras aí à frente de cargos que nem imaginávamos possíveis. Sim. Inclusive aqui em Lavras, né? Lavras aí é uma terra em que muitos cargos são aí representados, ocupados por grandes mulheres, né? Sim. A gente tem essa generosidade de viver nessa cidade. É verdade. E o Brasil, ele consegue valorizar e reter talentos femininos na ciência? Você disse que não, né, Carol? Na sua visão, não, né? Não. Através da Flórida.
Não, assim, talentos em forma geral. Homens, mulheres, a gente perde talentos para melhores condições e estrutura internacional. Mas eu vou falar aqui, né, da parte que cabe às mulheres. Dentro da ciência, eu vou colocar, não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem áreas diferentes ainda de equidade. Por exemplo, biologia e química são áreas onde nós temos mais mulheres do que homens. Dentro da engenharia, da tecnologia, programação, inteligência artificial, aí não. Aí são a cada 9 homens, 1 mulher. Mas vamos pegar então biologia, né, que é a minha área aqui de conforto. 60% das pessoas que entram nas universidades, em média, são meninas, são mulheres. A gente tem esse número mais ou menos equilibrado até a pós-graduação. E no Brasil, esse número cai drasticamente quando as cientistas, né, terminam doutorado ou pós-doutorado. Essa quantidade de mulheres dentro da academia não se traduz em cargos permanentes. Na hora da contratação, a gente tem uma queda de mulheres cientistas. Então, ali, nesse pedacinho, eu acho que é onde a gente precisa de colocar mais estrutura para biologia e química. Se eu estou falando de física, a estrutura está lá comigo, lá com os meninos do ensino fundamental, do ensino médio, porque algumas, né, sequer chegam a prestar Enem. Assim, aquilo não é para elas. E aí eu tenho muitas alunas que chegam atrasadas na escola porque tem que passar e levar o irmão antes, numa outra escolinha antes dela chegar. Elas saem, professora, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo, porque eu vou fazer comida, eu vou lavar a louça, depois eu vou cuidar do meu irmão. E, às vezes, é isso que a gente tem e essa é a dinâmica que a família consegue se estruturar. O problema que eu vejo é que eu não vejo os meus alunos homens com as mesmas obrigações. Então, assim, a gente já cria uma carga, uma sobrecarga para as meninas ainda na infância, ainda na adolescência, que não tem também pro menino. E Exato. Isso é ruim para os dois lados, mas é pior ainda para as mulheres. Para a mulher, né? Fica pesado e acaba que a gente tem que ser multifunções, né, Carol? Sim. Desde pequeno, a gente, igual você percebe lá, né? E a gente sabe também que formar é essencial. Mas reter talentos exige também, obviamente, investimento, né, Carol? Existe. Políticas públicas, tudo isso também, né? Sim. Nós temos, né, na universidade, por exemplo, várias políticas, né? A gente tem o cuidado com a maternidade, a gente tem a priorização das alunas que têm filhos, de ter uma creche para o cuidado dos meninos, mas isso ainda é muito assim, garante o acesso. Mas a permanência e a consolidação é o problema. A gente precisa de estrutura para isso. De fato. E o que a neurociência é aplicada, Carol? A educação ensina sobre como despertar o interesse ali de meninas pela ciência. Olha, eu tenho que falar. Cérebro de meninas e cérebro de meninos têm a mesma aptidão para aprender ciências, para aprender matemática. A gente não tem diferenças significantes nesse aprendizado para o cérebro de homens e cérebro de mulher. Mas tem uma coisa que a gente chama de construção social da expectativa. E quando a gente acredita que tem um lugar que a gente deve pertencer. Então, isso diminui o universo que as meninas constroem, assim, de possibilidades. Vou colocar um exemplo bobo, assim, e que eu, como professora, presto muita atenção. Às vezes, estou lá, passei um exercício de genética que exige uma matemática um pouco mais complicada para aquele nível para aquele ano. E aí, a menina vai lá, consegue resolver o exercício, e eu faço o seguinte comentário. Nossa, não é que você é bom em matemática? Isso, Lidiane, é considerado uma microagressão. Com certeza. É um comentário, o que está implícito ali? Que eu não esperava que ela ia conseguir resolver aquele problema. E o cérebro interpreta isso como uma ameaça. Ops, será que meu lugar não é aqui? E principalmente quando a gente está trabalhando com adolescentes, a gente tem um sistema de recompensa no cérebro super ativado. Eu até brinco com os meninos, eu falei, vou falar, duvido que você faz isso. E eles, duvida? Então eu vou fazer. E essa recompensa social é maior ainda. Então, se a menina enxerga que tem lugar que é mais aceito e lugares que são menos aceitos, a gente tende a se preservar. E isso tem influência, então, no aprendizado, isso tem influência nas áreas de interesse
E isso é uma parte da neurociência que eu estou tentando incorporar, né, e praticar no meu dia a dia. E quando entendemos aí como o cérebro aprende, obviamente que é também fantástico e a gente, com certeza, aí amplia a chance de despertar vocações, né, Sim. Carol? Especialmente aí na ciência, né? Sim. E você observa lá as meninas, né? E vamos falar aqui também, Carol, sobre a escola pública. Ela pode ser um berço ali de cientistas? O que é essencial nesse processo? Pode e deve. A gente está falando, não vou falar de cotas, porque acho que já é mais ou menos difundido, e tem muita coisa para falar, mas assim, metade das vagas de universidades públicas são para pessoas que vieram de escolas públicas. Então, isso é legal, garante o acesso. Temos os problemas de permanência e temos os problemas anteriores, porque a gente colocar um band-aid para tapar um vazamento de água. A gente precisa de investimento na educação pública. Precisa ter mais oportunidade. Sim, e principalmente, que bom poder falar isso, nós precisamos de professores fazendo políticas públicas. Eu não quero ninguém que não tem experiência de sala de aula dizendo como uma escola deveria funcionar. Tem coisa que a gente só aprende na prática. E aí a gente vê os índices de educação e de alfabetismo caindo drasticamente, mas os professores não são escutados. Nós sabemos o que é melhor, gente, quantos anos de formação para isso. E às vezes um aluno olha para o lado, estudar requer esforço, a gente precisa de esforçar para aprender. E aí eu tenho um aluno que olha para o lado e vê um colega no mesmo patamar que ele que não fez esforço nenhum. Isso causa um desestímulo extremo e a gente tem perda de talentos aí. A gente tem muitos alunos brilhantes que ficam desestimulados em um sistema que prioriza defasagem. A gente precisa de ajudar quem está defasado, mas a gente não pode concentrar todos os nossos esforços aí. Cadê as nossas mentes brilhantes? A gente está deixando isso escapar pelas mãos e principalmente também profissionais bons que estão ali. Então, não tem como falar de escola pública sem falar de valorização dos profissionais de educação. E a gente valoriza profissional com salário. Com certeza, é verdade. E também a valorização ali mesmo no tratamento, em tudo isso, né, Carol? E o papel das mulheres aí na construção de uma ciência mais humana e inclusiva. Olha, a ciência tem um rigor metodológico, né? Tem todo um rigor. Só que a gente precisa de fazer perguntas, formular hipóteses, fazer experimentos. Tudo isso está dentro do método científico. E quem está fazendo essas perguntas, né? Até agora foram a maioria homens. Se a gente pegar o prêmio Nobel, foram 1.096 prêmios Nobel entregues até hoje. Desses 1.096, apenas 68 foi para mulheres. E a maioria foi na área de literatura e na área na categoria do Nobel da Paz. Quando a gente pega em física, 5 mulheres receberam o Nobel de Física. Então, isso é algo estrutural, é algo que a gente precisa olhar para isso, reconhecer e começar a fazer a nossa parte para essa mudança, porque a gente não pode perder metade desses cérebros. Tem até uma frase de uma fundadora da História da Mulher, que ela fala o seguinte: a humanidade desperdiçou muitas mentes brilhantes ao longo de toda a nossa história, só porque elas vinham com lacinho e cachinhos. É verdade, com certeza. E que mensagem que você deixa, Carol, para todas as pessoas que sonham em seguir carreira aí na ciência, mas ainda duvidam aí do próprio potencial? Não duvide do seu potencial. Tem uma fala do Barack Obama que eu gosto muito, que ele fala que não deixa ninguém pensar que você não pertence àquele lugar. Às vezes as pessoas estão sentadas ali naquele lugar, elas só estão mais tempo do que você. Mas não quer dizer que porque você chegou agora, que aquele lugar também não te pertence. A permanência também consequência dela é o pertencimento. Então, sim, você é capaz, você tem potencial. A gente só precisa de esforço, de estudo, de estrutura e não se diminua para caber em nenhum lugar.
Com certeza, porque o espaço é dessa pessoa. Ocupe o seu espaço, né, Carol? Muito obrigada mesmo aqui por compartilhar aí a sua história, né, seus aprendizados com a gente e a paixão pela ciência também. E a gente agradece muito aqui a sua presença mesmo, você é fantástica. Muito obrigada mesmo, Carol. Obrigada, Lidiane. Gente, eu só quero dar um alô para o pessoal do Estadual e do Cajuru, meus alunos queridos, a gestão. Muito obrigada. Eu tenho o meu propósito de vida ali, eu estou muito feliz com vocês. Muito obrigada. Um beijo aí a todos os alunos da professora Carol. Entrevistamos ela aqui, gente, no mês das mulheres. O destaque está aqui, reforçando que a ciência é um espaço que transforma aí, né? De transformação social. A história da Carolina mostra que educação, conhecimento, representatividade são ferramentas poderosas para construir um futuro mais justo, com mais mulheres produzindo, liderando, inspirando na ciência, viu? Carolina, professora Carolina Ribeiro de Lins Boaventura Novaes esteve conosco falando de ciência, hein? Ciência tem voz feminina, desafios, propósito e transformação. Perdeu essa entrevista? Quer assisti-la aí na íntegra, ouvi-la? É só acessar o nosso Instagram, corre lá, @rádio 94 Lavras. Tem um monte de gente aqui conosco na live, hein? Então acompanhem também aqui pelas ondas da 94 FM. Tem aqui também a live. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, mais uma grande entrevista com ela, Nízia Souza, terapeuta, viu? Daqui a pouquinho vamos falar de prisão emocional. Esse tema super interessante, necessário, e você acompanha daqui a pouco.